A saga de Santo Olaf. Considerações preliminares. Os povos pagãos, no tempo de Santo Olaf, eram povos extremamente rudes, praticamente sem nenhuma lei moral para guiá-los e com práticas pagãs abomináveis. Isso pode ser visto pelo texto A Saga de Njál, um texto da Islândia do século XII. Abre aspas. Disse então Thorgir: todos serão cristãos no país e acreditarão em um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Renunciarão à adoração de seus ídolos e deuses de mentira. Pelos culhões de Loki, estão loucos esses cristãos? Quem do panteão de Asgard é um deus de mentira? Odin? Thor? Esbravejou um pagão de barbas eriçadas, erguendo-se em meio à plateia. Aí está, bastardões! Se o velho portador do martelo é um deus de mentira... E saiu dando pataço e quebrando tudo que via pela frente, e foi embora dali, dando uma boa fuga à salvação. Será considerado fora da lei aquele que comer carne de cavalo em público, continuou Thorgir. Se for em segredo, será tolerado, por enquanto. Mas esses bárbaros costumes pagãos desaparecerão inteiramente em pouco tempo. Muitos pagãos ali presentes, brutos e refratários, torceram o nariz, mas Thorgir, alheio a todos, prosseguiu. Devem guardar os domingos de festas e guardas, os dias de jejum, o dia de Natal, o dia de Páscoa, como todas as grandes festas. Deverão principalmente cumprir rigorosamente os 10 mandamentos e se pôs a enumerar um por um. Mas ao chegar no não matar inocentes, e não cobiçar a mulher do próximo, fez-se tal rebuliço no tribunal que ninguém mais se entendia. Um deles cobriu o rosto com as mãos. Pela primeira vez tomava conhecimento, desde sua conversão, de todos os dilemas morais impostos pela nova fé. Não mais as irresponsáveis delícias da estouvada freia, não mais as estrepolias de uma corte celestial devassa e amoral. Doravante, uma libra rigidamente moral pesaria cada ato seu. Cada escolha equivocada seria um degrau a mais, descambando na direção dos calabouços ardentes de Satã. Por meio desse trecho, vemos claramente que os pagãos não tinham uma mente minimamente moral. Eles acreditavam não ter nenhum problema matar pessoas inocentes, em cobiçar a mulher do próximo. Simplesmente eram povos brutos que precisavam da conversão imediata. E Santo Olaf foi providencial nisso. Ele teve um contato com os ingleses por muito tempo. Foi pagão, mas se converteu ao cristianismo, percebendo a necessidade de crescimento moral para os povos nórdicos, e foi um pivô nesse crescimento da fé cristã na Noruega. Ele tinha todo o direito de impor leis e unificar o seu reino como um legítimo rei dos povos noruegueses, em extirpar completamente aqueles atos e aquelas práticas pagãs abomináveis. Portanto, não é de se assustar que o rei Olaf tenha usado da força bruta naqueles povos que não entendiam outra coisa a não ser uma boa paulada. É isso que eles entendiam naquela época. E, portanto, não devemos nos assustar se vemos práticas tão diferentes, um mundo, uma realidade tão diferente da nossa nesses textos a seguir. Capítulo 1 da Saga de Santo Olaf, de Snorri. Os hábitos de Olaf. O rei Olaf tinha uma rotina bem definida e disciplinada. Ele costumava acordar cedo, vestir-se e lavar as mãos. Em seguida, ia diretamente à igreja para assistir às matinas.
orações realizadas ao amanhecer, e a missa da manhã. Depois disso, ele participava das reuniões no Thing, uma espécie de assembleia pública, para ajudar as pessoas a resolverem disputas ou tratar de assuntos importantes que considerava necessários. O rei convidava tanto pessoas importantes quanto simples, camponeses, desde que fossem reconhecidos como sábios e conhecedores das leis. Frequentemente, ele pedia que lhe recitassem as leis criadas por Hakon, o afilhado de Athelstan, para a região de Trondheim. Depois de analisar essas leis com os homens mais sábios, ele fazia alterações, adicionando ou retirando normas conforme necessário. No entanto, quando se tratava de questões relacionadas à fé cristã, Olaf seguia os conselhos do bispo Gribel e de outros padres instruídos. Ele dedicava grande parte de seus esforços a eliminar o paganismo e os costumes antigos que considerava contrários ao cristianismo. Com paciência e persistência, conseguiu convencer os bondes, fazendeiros e líderes locais a aceitar as leis que lhe propunha. O poeta Sigvad escreveu sobre o rei. O rei que, ao leme conduz, sua nau de guerra entre as marés, agora faz uma lei para toda a terra, uma lei divina que permanecerá. Olaf era um homem bondoso, gentil e de poucas palavras. Ele era generoso com presentes, embora também gostasse de acumular riquezas. Entre os membros da corte do rei estavam o poeta Sigvad e alguns islandeses. O rei se interessava particularmente em saber como o cristianismo era praticado na Islândia. Ele ficou decepcionado ao descobrir que muitos costumes ainda seguiam as práticas pagãs. Por exemplo, disseram a ele que, na Islândia, ainda era permitido comer carne de cavalo, abandonar bebês recém-nascidos, uma prática comum entre pagãos, e realizar outras ações contrárias aos ensinamentos cristãos. O rei também perguntava sobre os líderes mais influentes da Islândia e recebeu informações sobre Skapti Tródsson, que era o responsável por interpretar e aplicar as leis naquele período. Além disso, Olaf queria saber como o cristianismo era seguido em outras regiões distantes, como as ilhas Órcades, Shetland e Faroe. De acordo com o que ouviu, a prática cristã nessas áreas ainda deixava muito a desejar em relação aos seus ideais. Esses assuntos eram frequentemente discutidos pelo rei, que também dedicava tempo a falar sobre as leis e os direitos do povo. Olaf estava comprometido em alinhar as práticas religiosas e a vida cotidiana do seu reino com os princípios do cristianismo. Capítulo 2. Cristianismo proclamado em Viken. O rei Olaf ordenou que as leis cristãs fossem proclamadas na região de Viken, assim como já havia feito no norte da Noruega. Essa tarefa foi mais fácil em Viken, porque o povo dessa região já estava mais familiarizado com os costumes cristãos, em comparação com as pessoas do norte. Isso acontecia porque Viken recebia muitos comerciantes estrangeiros, tanto no inverno quanto no verão, incluindo dinamarqueses e saxões. Além disso, os habitantes de Viken tinham forte relação comercial com a Inglaterra, Saxônia, Flandres e Dinamarca, e muitos deles haviam participado de expedições vikings, passando temporadas em terras cristãs durante o inverno. Capítulo 3. A jornada de Olaf para as Terras Altas. Depois de enviar Bjorn e seu grupo para Gotland, o rei Olaf despachou outros homens para as Terras Altas, pedindo que preparassem hospedagem para ele, pois ele planejava passar o inverno de 1018 como convidado nessa região. Era costume dos reis noruegueses visitarem as Terras Altas a cada 3 anos, vivendo como hóspedes da população local. No outono, Olaf começou a sua viagem a partir de Sarpsborg e seguiu para Vingulmark. Ele organizou sua jornada de modo que visitasse primeiro as áreas mais isoladas, perto das florestas, reunindo os habitantes dessas regiões afastadas. Nessas visitas, ele investigava como as pessoas estavam vivendo o cristianismo. Onde achava necessário, ensinava os costumes corretos da fé cristã. No entanto,
Quando encontrava pessoas que se recusavam a abandonar totalmente as práticas pagãs, de forma completamente obstinada, o rei Olaf era extremamente severo. Primeiro, ele expulsava elas do país, se não o obedecessem. Caso fizessem alguma espécie de rebelião, ele mutilava, cortando as mãos ou pés, ou cegando-as. E em casos mais graves, enforcava ou matava com a espada aqueles que resistiam de forma rebelde. Nenhum rebelde escapava sem punição, caso não aceitasse servir a Deus. Durante essa jornada, Olaf também instalou professores cristãos em várias localidades, colocando-os nas regiões onde julgava mais necessário. Ele seguiu para outras partes das terras altas com 300 soldados leais, prontos para consolidar a fé cristã. Quando chegou a Halmarik, percebeu que o cristianismo era menos presente quanto mais ele avançava para o interior. Assim continuou sua missão, usando da força quando necessário e punindo severamente aqueles que resistiam de forma rebelde.